Alguns linguistas acreditam que o Homo erectus, há mais ou menos 1,5 milhão de anos, já tinha uma linguagem. Os argumentos que ele dão são que o Homo erectus tinha um cérebro relativamente grande e usava ferramentas de pedra primitivas, porém bastante padronizadas. Essa hipótese pode ser verdadeira, mas pode também estar bem longe do correto. O uso de ferramentas certamente não requer linguagem. Chimpanzés usam galhos como ferramentas para caçar cupins ou pedras para quebrar nozes. Obviamente, mesmo as ferramentas mais primitivas do Homo erectus, pedras lascadas, são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada por chimpanzés. Mas ainda assim não há uma razão convincente para crer que essas pedras não pudessem ter sido produzidas sem linguagem. O tamanho do cérebro é igualmente problemático como indicador da presença de linguagem, porque ninguém tem uma boa ideia de quanto cérebro exatamente é necessário para a linguagem. Além disso, a capacidade para a linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos, sem ter sido de fato colocada em uso. Bora lá, vamos observar aqui a questão, olha só. O autor do texto contesta os argumentos usados por alguns linguistas que defendem a ideia de que o Homo erectus apresentava linguagem. Então é bem relevante essa questão. Ela trabalha a compreensão do texto e também a estrutura dele. Achar os argumentos. Nós devemos observar se há argumentos que contestam, tá? Uma visão geral. Então a gente chegou a perceber isso num texto anterior, né? Em que a gente observava um contraste, né? De pensamentos, né? Então o autor falava, olha, até a questão pediu para verificar se o tipo de texto era argumentativo. E aí ele mostrou uma visão geral das pessoas, mas ele, deu para a gente perceber pelo ponto de vista dele, que ele contestava aquela informação, né? Aquela visão, ele contestava aquela visão. E é isso que a gente vai verificar aqui. Será que ele contesta? Bora lá então observar, olha só. Ele começa então com uma ideia geral, não é uma ideia dele, né? Olha só. Ele tem aqui uma opinião de outras pessoas, opinião de outrem, tá legal? A banca FGV, por exemplo, adora isso. Pedir, essa aqui é uma opinião do autor, opinião de outro, né? E assim por diante. Então vamos lá. Alguns linguistas, não o autor, acreditam que o Homo erectus, há mais ou menos 1,5 milhão de anos, já tinha uma linguagem. Então ele mostrou que alguns linguistas acreditam que o Homo erectus, há mais ou menos 1,5 milhão de anos, já tinha uma linguagem. E aí ele vai conceder, né? Vai conceder argumentos em favor, vai observar por que eles falam isso, né? Olha só, os argumentos que eles dão são que o Homo erectus tinha um cérebro relativamente grande. Então esse é um primeiro argumento. E usava ferramentas de pedra primitivas, porém com bastante padronizadas, tá? Então, os argumentos desses linguistas que acreditam que o Homo erectus já tinha uma linguagem, os argumentos são esses. Que eles tinham um cérebro relativamente grande e eles usavam ferramentas de pedra primitivas bastante padronizadas. Essa hipótese pode ser verdadeira. Aí é a ideia da contestação, né? E aí, numa relação de argumentação, a gente sempre observa essa contestação sendo feita primeiro. Você fala os argumentos do seu opositor para depois você contestar, você refutar. É o trabalho do autor aqui. Ele faz a refutação. Então ele coloca, olha, então o argumento do meu opositor, né, dos linguistas, eles pensam assim, né? Aí ele fala, ó, essa hipótese pode até ser verdadeira, mas pode também estar bem longe do correto. Então ele fala, ele até dá crédito, olha, isso até pode ser verdadeiro, mas está longe de está bem longe do correto. Mas pode estar bem longe do correto, pode não estar certo. E agora ele vai usar os parágrafos seguintes para a confirmação, para a confrontação. Então, logo no primeiro parágrafo, ele ambientou o leitor de que, olha, há pessoas que pensam assim, mas eu discordo. E agora ele vai mostrar por que ele discorda. Melhor,
Há pessoas que pensam assim. E por que elas pensam assim? Por causa disso e disso. Aí o que ele faz? Ele não contesta diretamente lá o tema dele, não. A tese lá colocada dos linguistas, não. Ele contesta diretamente os argumentos, a causa daquela afirmação colocada lá em cima. Porque ao contestar os argumentos, ao contestar as causas, ele está contestando naturalmente a tese de que o Homo erectus já tinha uma linguagem. Beleza? Ele foi batendo cada ponto. Então, olha só. Eles não tinham falado que eles tinham... eles usavam ferramentas de pedra primitivas, porém bastante padronizadas? Aí já começa contestando aqui, ó. O uso de ferramentas certamente não requer linguagem. Chimpanzés usam galhos como ferramentas para caçar cupins ou pedras para quebrar nozes. Obviamente, mesmo as ferramentas mais primitivas do Homo erectus, pedras lascadas, são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada por chimpanzés. Mas ainda assim não há uma razão convincente, por isso que ele fala, ó, pode estar bem longe do correto, não há uma razão convincente para crer que essas pedras não pudessem ter sido produzidas sem linguagem. Porque os linguistas acham que já tinha uma linguagem por isso. E ele fala, não, peraí, há uma possibilidade de contestação aqui. Não é seguro afirmar isso. Não é certo, não é digamos assim, nós não temos algo incontestável aí, eu posso contestar. Aí ele vai para o segundo argumento. Ó, os argumentos e tal. Ó, tinha um cérebro relativamente grande. Então ele bate a causa aqui, o argumento, tá? Para contestar a tese principal. O tamanho do cérebro é igualmente problemático. Então ele já confirma, olha. O tamanho do cérebro é igualmente problemático. Assim como a linguagem é problemática, você falar que já tinha linguagem, o tamanho do cérebro é igualmente problemático. Como indicador da presença de linguagem. Isto é, ele está desacreditando essas palavras dos linguistas, né? Esta afirmação dos linguistas, a tese dos linguistas. Porque ninguém tem uma boa ideia de quanto cérebro exatamente é necessário para a linguagem. Então, o tamanho é desnecessário. Além disso, a capacidade para a linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos, sem ter sido de fato colocada em uso. Então já poderia haver a possibilidade, mas não estava colocando em uso. Concorda comigo então que ele contesta, mas é o seguinte, ele não contesta já refutando, falando que isso não é verdade, por causa de... Não. Ele contesta da seguinte forma, ele coloca em possibilidade de erro nesse pensamento. Né? Ele provoca, né, justamente a gente pensar, mas será? Ele contesta colocando dúvida sobre aquilo que os linguistas falavam. Beleza? Falam, afirmam e tal. Beleza, então, neste caso, é certa afirmação. O autor do texto realmente contesta, e nós comprovamos isso, ele contesta os argumentos usados por alguns linguistas. Cara, ele foi pegando cada um. Ah, Terror, olha só, a coisa é direta. Isso aqui é uma compreensão de texto, dado literal. Os argumentos que eles dão são que o Homo erectus tinha um cérebro relativamente grande, esse é um primeiro argumento, e usava ferramentas de pedra primitivas. Aí ele bateu exatamente em cima do argumento, do segundo argumento, aqui nesse segundo parágrafo, e no terceiro argumento, o tamanho do cérebro. Aqui é o primeiro. Tá? O terceiro parágrafo rebate, né, contesta o primeiro argumento. Tudo bem? Então, realmente, né, literal. Então, o autor do texto contesta os argumentos usados por alguns linguistas que defendem a ideia de que o Homo erectus apresentava linguagem. Exatamente isso. Contestando os argumentos, ele contesta a tese do autor. Show? A tese, desculpa, do autor não, dos linguistas. Né?